Olá, seja muito bem-vindo ao podcast Mulheres na Pan, uma nova temporada começando com convidadas incríveis. Eu sou a Sinara Maria, sua host desse podcast. São muitos episódios, eu estou muito feliz de começarmos uma nova temporada juntas novamente. Agradeço sempre a sua atenção. Se você não me segue, é o @eusinaramaria, @eusinaramaria, Sinara é com C. E também segue lá todas as redes aqui, ativa o sininho também do YouTube da Jovem Pan Blumenau para receber os episódios e todo o conteúdo aqui também. Temos uma convidada muito especial, eu já vou apresentá-la, né? Antes de eu apresentar, porque é uma pessoa que eu admiro demais, eu quero deixar um momentinho para apresentá-la, eu só quero lembrar você que desta temporada nós temos uma grande novidade, viu, minha convidada? Temos uma novidade que é a nossa patrocinadora oficial do podcast, a Agência Biver. A Agência Biver é a nossa patrocinadora, uma agência que acredita muito na comunicação para transformar equipes, pessoas e negócios. Ela conecta realmente marcas a corações. Obrigada, Agência Biver. Anunciada a nossa patrocinadora oficial, eu começo apresentando, então, a primeira convidada dessa temporada, a Isolete Loz. Obrigada. Olá. Adoro demais conversar contigo. Que bom que você está aqui de novo com a gente no podcast Mulheres na Pan. Ok. Seja bem-vinda. Né, todas nós, né? Que todas mulheres que estão nos assistindo agora, sejam todas bem-vindas. É verdade. É sempre um prazer enorme a gente estar juntos, né? Sempre. A gente fazer as coisas juntas, né? Até porque é dessa forma que a gente fortalece as mulheres. As mulheres, todo o feminino, todo esse movimento que nós fazemos parte, é essa bandeira que nós levantamos, que é a valorização, a voz para as mulheres, né, Isolete? Exatamente. Ampliar a voz das mulheres. Liberar, E você é uma... liberar a voz, liberar a vez. Liberar a voz e a vez. Exatamente. Você vem falar sobre um tema muito especial hoje comigo, né? Sim. Nós já conversamos o bastidor. Nós temos um tema muito legal que as mulheres vão se identificar demais, que é aquela armadura da mulher forte, né? Sim. Vamos falar a gente se sobre coloca, né, numa posição de ser forte todos os dias, é. né? Só que ser forte todos os dias nos leva, às vezes, a caminhos muito leves, mas também a caminhos muito pesados. Desgastantes, né? Desgastantes, né? Então, a nossa história, ela já vem, né, desde lá de trás, para a gente ser forte como pessoa, como mulher, como profissional, como mãe, né, como do lar, né, de todas as funções e atribuições aqui que a gente assume. E esse papel no nosso dia a dia, né, essa mulher forte, ela vem trazendo a gente para o centramento e para o nosso pensar, né? O que essa mulher forte quer, o que ela busca. Profundo isso. Isso. E você trabalha nas empresas e mentora mulheres, mentora muitas empresas há muitos anos, né? Muitos. E você percebe São que mais de praticamente 2 décadas, eu ia dizer, muitos bastante anos tempo, que você tem sim. experiência com esse público. A gente vai falar um pouquinho sobre isso, as principais dores, né? Mas, Isolete, eu acho que tu podia se apresentar um pouquinho para quem não te conhece. Te apresenta um pouquinho. Então, eu sou Isolete Loz, estrategista de negócios. Então, eu trabalho de pequenos a grandes negócios e eu treino muito líderes e liderados. Então, eu sou especialista também dentro da área de empresas familiares, né? Uma das especialidades. Essa especialidade eu criei dentro da área da perícia judicial, né? Ela foi me levando para esse caminho. Então, hoje eu falo que o que eu levo para essas empresas, né? O que acontece por trás desses bastidores, né? Que todo mundo fica, gente, mas o que é uma mulher estrategista de negócio, né? O que faz essa mulher dentro dos negócios? Então, hoje, o que acontece? Quando eu vou chegando nos negócios, muitos têm sócios, ou muitas empresas são familiares, né? Então, dividem aí cadeiras com maridos, dividem cadeira com irmãos, dividem cadeira com pai, né? De sociedade, de posicionamento, de estrutura, de estratégico para tocar um negócio. E esse mundo corporativo, lá atrás, tão masculino, né? Porque quando eu entrei para esse mundo estrategista de negócio, era um mundo muito masculino, né? De cada 10 pessoas que eu encontrava na mesa de negócios, 9 eram homens e 1 é mulher. Né? E na área jurídica também funciona assim dentro da minha área, né? Hoje, dentro da área de perícia, são muitos homens
e poucas mulheres, né? E como que eu fui construindo essa carreira durante esse período? E também chegou um momento que eu também criei minha armadura. Tu criou uma para se proteger, uma armadura Uma para armadura se proteger. para me proteger. Tu percebes que as mulheres fazem muito isso ainda? Fazem muito isso, até por uma forma de proteção. Só que essa armadura, quando a gente vai criando ela, a gente também vai criando um afastamento das pessoas. Por quê? Porque naturalmente a gente não vai dando espaço para as pessoas. E muitas vezes sem a gente perceber. O que acontece? Hoje nas gestões a gente tem um posicionamento como líder, ou a gente se coloca numa posição de dar conta de tudo, conta de tudo que eu digo. É de relacionamento, é de mãe, é de lar, é de empresária, ou a gente se coloca num posicionamento muito fragilizado, de altamente dependente também. Então a gente tem as duas vertentes. Ou a gente vai muito para um lado ou muito para o outro. E o que é o nosso maior desafio? Encontrar a linha do meio, que é o nosso ponto de equilíbrio. E eu falo isso, que o ponto de equilíbrio não é só números, né? Dentro das finanças, é o ponto de equilíbrio emocional, o ponto de equilíbrio da nossa liderança, o ponto de equilíbrio do nosso resultado. Então, se eu me coloco num posicionamento que eu sou uma mulher que dá conta de tudo, automaticamente, se eu dou conta de tudo, eu não vou dando espaço para as pessoas que estão ao meu lado. Então, eu vou assumindo responsabilidade, muitas vezes, daquilo que eu projetei na minha mentalidade que eu dou conta. Mas será mesmo que eu dou conta disso tudo? Sim. Então, quando eu falo de resultado, né, de criar ativo, né, porque a mulher quer muito, né? Ela quer muito criar ativo, ela quer muito ter resultado. E isso é tão forte porque quando a gente vê os homens, né? Os homens, eles constroem a riqueza, eles enriquecem, constroem a riqueza com muita naturalidade. O que acontece conosco? Quando a gente começa a ter algo que nos demonstra que a gente está num novo sentido da vida, numa nova entrega, a mulher está bem posicionada, o que acontece? Ela está bem casada. Ela teve sorte. Ela vem de um lastro de herança. Né? Então, o que é bem comum na sociedade? De posicionar a mulher assim. De não posicionar a mulher que ela fez uma construção. E o que a gente busca isso? Né? O que a gente busca todos os dias? Além de dinheiro, que eu falo que é muito bom, mas o dinheiro é uma consequência, ele é um resultado, a gente busca reconhecimento. Vamos falar sobre essa questão do reconhecimento. Sim. Vamos falar. Porque eu sei que tu está com muitas empresárias. Exatamente. Você mentora muitas há muitos anos, né? E você percebe que se ela tem resultado, é a mulher que enriqueceu, porque a gente está falando sobre finanças aqui, é o teu métier, né? Está no teu campo de atuação, né? Finança estratégico e financeiro. Se essa mulher enriquece, é como se houvesse uma sociedade que a julga, ou ela herdou da família, ou ela teve sorte, ou ela teve alguma sorte do acaso, né? Ou ela casou bem. Ou ela casou bem. Exatamente. E não é isso, certo? Não, tu percebe que mulheres não. são capazes. Eu sei que o básico que a gente está falando aqui chega a ser até, assim, é muito básico, não existe isso. Mas é importante, você falou em mentalidade, desconstruir certos olhares, porque as próprias mulheres têm uma mentalidade de vieses que as bloqueiam, né? Exatamente. Tu falou em mentalidade, então não mentalidade, é só... a gente tem um viés de comparação muito grande, né? Então, assim, eu falo que no nosso mercado, os homens, eles fazem a curva muito rápido e a gente faz uma curva muito detalhada, né? Isso até em parceria entre mulheres. Então, a gente tem um viés da comparação muito forte. E quando eu falo da armadura que a gente vai criando, é porque a gente começa a entrar nesse viés de comparação, começa a entrar nesse viés de ajuste social, de dar conta. E esse ajuste é uma forma de nos proteger.
né? É uma forma, a gente cria uma barreira para nos proteger, né? Então, a gente vive, eu digo, que tu entra naquela bolha e tu não consegue olhar fora do quadrado. Daí tu começa a ter muita dificuldade. Isso eu vejo muito quando as mulheres estão com administração compartilhada com homens. Elas têm uma dificuldade de se posicionar muito grande. De dizer, muitas vezes que eu falo que se eu estou dentro de uma família de empresários, ali dentro não é marido e mulher. Ali dentro são dois sócios que precisam zelar para um CNPJ que foi construído, que foi criado através de um sonho e que são várias pessoas que dependem daquilo dali, né? São várias pessoas. E como é que isso funciona na prática, no dia a dia? Parece que na teoria é tudo muito fácil. Dentro da prática, muitas têm medo de chegar e colocar na mesa e dizer, não, escuta, eu preciso do meu Prolabore como qualquer outra pessoa contratada aqui, justo de tanto por mês. E o que acontece? Por que a gente começa a criar essa armadura? Ou a gente vai se apequenando, vai deixando passar, né? Vai deixando passar, por quê? Porque daí está conectado com os nossos medos de enfrentar, de nos posicionar, de nos colocar. E você traz isso muito bem, Sinara, na parte da comunicação. E ali a gente tem um viés muito grande. Então, o que é o nosso maior desejo? Então, quando a gente fala do nosso maior desejo de fazer dinheiro, de ser bem posicionada, será que é realmente isso? Ou a gente quer ser reconhecida com aquilo que a gente faz? Essa defesa que a mulher cria, no fundo, você está dizendo pelas suas evidências que é uma necessidade de reconhecimento. É uma necessidade de reconhecimento. Por que a gente talvez, né, vai tendo essa necessidade ao longo da vida? Porque a gente vai se tornando uma menina mulher com muitas histórias, né? Então a gente se torna uma menina mulher com muitas histórias. E o que acontece? A gente chega na empresa, chega no relacionamento, chega nas parcerias com essas histórias. E com esse posicionamento. Diminuto. Então, o que acontece no dia a dia? Quando a gente está num posicionamento, né, eu falo que a gente vive dentro de uma gaiola com a porta aberta. A gente se coloca dentro de uma gaiola com a porta aberta. A decisão de sair dessa gaiola vai ser totalmente minha, de fazer diferente. Isso acontece muito claro quando a gente interrompe um relacionamento. O que acontece? Se a gente está num relacionamento bem posicionada, a gente vai para a aparência. É fácil. Por quê? Porque tu estás bem posicionada, tu vais para o viés da comparação. Aqui eu já estou falando sobre mentalidade. Né? Porque quando eu falo sobre mentalidade, todas nós temos acesso a conhecimento. Não é sobre diploma. Não é sobre diploma, é sobre acesso de conhecimento. Então, você pode fazer muito dinheiro ou ter muito dinheiro. Mas se você não tiver conhecimento... Ele não te liberta, né? Ele não te libera. Porque o dinheiro, as finanças, elas precisam ser direcionadas. Então, quando a gente vai conversar com essa mulher empresária, ou até a mesma mãe que está lá, né? Que está em casa, que está cuidando, que eu falo que é um trabalho impagável praticamente, né? Ela tem essas fragilidades. E daí, o que o externo dela grita? Não, isso assim, ó, porque eu quero ter um imóvel, eu quero ter minha renda, eu quero fazer dinheiro. Mas quando eu vou trabalhar com essa mulher dentro do posicionamento da liderança estratégico do negócio dela, ou dentro de uma gestão compartilhada, ou até uma líder, às vezes, de empresa, eu começo a ver e trabalhar que o viés é totalmente outro. O que ela busca é um reconhecimento com uma leveza de estar. Então, para mim, quando a gente fala sobre abundância, enriquecer, fazer dinheiro, ela é uma consequência. Então, para mim, fazer dinheiro e para você são duas visões diferentes. Às vezes, para mim, fazer dinheiro com 5 mil reais é muito e para você vai ter que ser 50 mil reais. Mas depende aonde você está
posicionada e de que forma que você enxerga tudo isso. Sim. E isso a gente tem um reflexo grande dentro das empresas. Por quê? Porque quando eu estou na ponta de uma gestão e eu me coloco dentro dessa armadura, o que acontece? Eu tenho dificuldade de confiança nas pessoas. E o lastro de confiança, ele nos torna, ele nos libera para fazer mais resultado. Então, a pessoa que não confia, ela é altamente controladora. Então, se eu me coloco nessa armadura da gaiola aberta, que eu controlo, eu tenho a minha empresa toda na mão, sim, eu preciso. Eu preciso compreender como faz tudo e como vem esse resultado. Mas eu não tenho a necessidade de ter a habilidade aprofundada de cada setor. Uhum. Por isso que vão chegando as pessoas competentes ao meu redor. Né? Ela atrai as pessoas competentes. E o que acontece? A gente chega ao extremo. Ou a gente vai se apequenando e daí tem dificuldade de colocar na mesa e dizer para o marido, né, que divide a gestão com você, que lá ele não é marido, né, e lá ele é teu sócio. E que vocês estão trabalhando 2 sistemas, que é um empresarial e um familiar, que são sistemas sobrepostos. Por isso que eu falo que uma gestão estratégica e financeira de uma empresa familiar é totalmente diferente de uma empresa comum. Uhum. Tradicional, né? Tradicional de uma empresa comum. E isso quando que eu construí? Há 10 anos para cá. Quando tu começou a trabalhar com esse formato? Quando eu comecei a trabalhar com esse formato, quando eu criei o meu sistema, né, de trabalho, e eu fui vendo o que acontecia dentro das empresas familiares. Então, assim, eu trabalhei em empresas muito grandes, né, que são estruturas estratégicas diferentes, mas eu tive a oportunidade, ao longo desses 10 anos, mentorando várias empresas, de trabalhar em muita empresa familiar. E o jurídico me levou também para a área da perícia judicial dentro da área financeira de empresas familiares. Então, eu falo que é uma mistura. Tu tem conhecimento de causa para dizer. Exatamente. Deixa eu te perguntar, então, nessa experiência toda, além do Prolabore, desse exemplo bem prático, tu falou assim, a mulher tem dificuldade para dizer assim, eu quero um Prolabore. Sim. Parece básico de Parece novo. básico. Mas, pelo que você comenta, é muito comum em gestões familiares, em empresas, né? Sim. Ou até mesmo quando não são familiares, vamos falar das empresas tradicionais ali. Com sócios. Esse posicionamento da mulher, né? Além de um Prolabore, que outras coisas a mulher que está com essa armadura, né, está fazendo? Que outros exemplos poderias trazer ali, ou deveria fazer, pelo menos, para se liberar dessa defesa? Ela entra num funil que tudo é sim, né? Ela tem uma dificuldade de dizer não, de se posicionar muito forte. Por quê? Porque quando tu vai perdendo a confiança, tu controla. E daí tu não começa a confiar nos teus pares. Né? Nos teus pares, nas pessoas que estão contigo. E daí você começa a criar um esgotamento emocional. E quando você começa a criar um esgotamento emocional, o primeiro sinal, o que acontece? Você não tem resultado. Então, por isso que eu falo que o dinheiro, as finanças é resultado desse equilíbrio, desse ponto do meio. De você alcançar esse ponto do meio. E você vai afastando. Daí eu falo que hoje, na nossa sociedade, os homens que lutem, né? Os homens que lutem para se manter perto dessas mulheres fortes. E para acompanhar essas pra mulheres. Para acompanhar. Né, por quê? Porque lá atrás foi natural da nossa cultura de nos criar muito independentes. Só que essa independência tem 2 pesos e 2 medidas, né, que a gente fala. Por quê? Porque a gente tem dificuldade de receber. A gente tem dificuldade de confiar. A gente tem dificuldade, muitas vezes, de fazer resultado ou faz resultado para se garantir, como se fosse se garantir de ficar sozinha, que não pode contar com as pessoas. Sim, sim. Então, você vai para os 2 extremos, você começa a se tornar altamente posicionada, mas você cria essa armadura, né? E essa armadura, ela começa a te dar a síndrome do peso. Você começa a viver num peso. Então, você tem resultado. Você faz o negócio acontecer. Você trabalha loucamente. Né? Você faz. E no final, quando as pessoas olham, vem aquela frase de fundo. Ela está tão bem porque ela casou bem. Que você falou lá no começo. Ela teve sorte.
Que coisa, né? Isso de muitas mulheres parte também, né? Exatamente. Daí o que eu quero dizer? Que a gente precisa dar espaço. E quando eu falo dar espaço também para o masculino, porque essa energia de decisão, de tomar a frente, é uma energia, agora eu falo de energia, né? É um posicionamento masculino, e todos nós temos, né? A metade de nós, o feminino e o masculino. É encontrar esse equilíbrio. E encontrar esse equilíbrio é o nosso desafio todos os dias. Então, quando eu falo assim, quando uma mulher fala para mim assim, Thaís, e o que eu faço? Porque assim, eu trabalho tanto e não tenho resultado. E quanto mais eu ganho, menos resultado eu tenho, ou mais as coisas vão acontecendo. O que acontece? Quando tu sobe o teu padrão, automaticamente você sobe a régua. E se você está naquela mentalidade de aparição, mentalidade de ser reconhecida, naquela gaiola aberta, o que vai acontecer? Tu vai subir o teu padrão. E o que só vai aumentar? Só vai aumentar os números, porque você não saiu daquela mentalidade. Então, é difícil, sim. Na prática é difícil, mas constrói um padrão, um degrau abaixo daquilo que tu podes viver. Então, se tu for para pagar passivo, que tu pague passivo que te vire ativo. O que é isso? Claro que agora eu não posso pegar fora de contexto porque é um estudo, né? Eu vou estudar a empresa, vou estudar aquela mulher, vou estudar aquele homem que vai me contratar, sim, né? Que hoje eu atendo vários homens, né? De frente de gestão, e que também eu falo que eu vou levando essa minha visão para criar esse equilíbrio, né? Porque a gente precisa deles para nos acolher. A gente precisa que eles estão dos nossos, né? Estão no nosso lado, ou na sociedade, ou como relacionamento. Por que eu falo isso? Porque nesse posicionamento a gente realmente afasta. Por isso que eu falo que eles têm que ser fortes, eles que lutem, né? Mas a gente não precisa ficar nesse posicionamento e não precisa ficar nessa posição de guerra. Né? Coloca a arma aqui, sim, e de defesa, né? De guerra, de defesa. A gente pode se colocar nessa posição um pouco mais leve. E o que acontece? Quando a pessoa fala, Thaís, mas e como que eu faço essa construção desse passivo, né? Como é que tu ensina essas mulheres a construir? Constrói aquilo que cabe dentro de você. Quando a gente sai do nível de comparação e da aparição, a gente vai construir e automaticamente a gente vai enriquecer. Vai ser natural. Mas esse natural que eu falo não é só enriquecer. Quando a gente fala, a pessoa, qual é a conotação que ela tem? O dinheiro, né? Ela pensa lá no final dela no extrato. Para de fugir do teu extrato. Olha para a tua realidade e senta com teu sócio, senta com teu parceiro e toma essa tua postura realmente de responsabilidade, não uma postura de defesa, porque a postura de defesa, ela vai criando uma cortina na gente, ela não vai nos deixando clareza e ela vai nos afastando das coisas. Então, por isso que a gente fala que o sucesso é solitário. Mas por que o sucesso é solitário? Será mesmo? Ou porque a gente se colocou naquele posicionamento? É verdade. Então, as mulheres, elas vivem muito isso. Né? Muito viés da comparação, muito viés. Isso é muito claro quando você está num relacionamento e está muito bem e daqui a pouco esse relacionamento não deu certo. O que acontece com aquela mulher? Ela sumiu. Tá, mas aonde ela está? Daí a gente consegue ver aonde ela estava conectada, no viés do reconhecimento. Eu tenho tantas perguntas para ti que eu não sei nem por onde começar. Então, isso acontece no nosso dia a dia. Isso é uma tarefa diária, todos os dias. Não pensam vocês que eu nesse movimento todos os dias, que eu também não trabalho. Não tem as dificuldades, não é isso? Não tem as dificuldades e não tem os desafios. Né? Por quê? Porque a gente quer dar conta de tudo. E a gente sai de uma questão de sobrevivência. E quando a gente está na questão de sobrevivência, a gente não tem tempo para construir. A gente não tem tempo para ter leveza. A gente não tem tempo para ter equilíbrio. O que eu quero falar aqui? A gente não vai se isentar dos nossos desafios. Muito bem, pelo contrário, né? Quanto mais resultado, quanto mais dinheiro, quanto mais poder aquisitivo, mais entrega, mais solução que eu tenho que entregar. Eu falo, você vai aumentar a régua, tudo aumenta.
mas você precisa encontrar esse teu ponto de equilíbrio. Então, todas eu ia te perguntar, o que tu orienta as mulheres e como tu orienta para encontrar esse ponto de equilíbrio? O que precisa ser feito? Então, assim, todas nós, a gente tem possibilidade de fazer muitas coisas. Mas muitas coisas que tá ligado com o teu eu interior, que tá ligado com você. Não tá, a Iso vai fazer para estar conectado com a Sinara. Não, a Iso vai fazer para ela. A Iso vai construir para ela, a Iso vai posicionar para ela e de uma forma que ela possa contribuir, de uma forma que ela possa se construir um legado, construir uma história mais leve, sem muito peso, sem essa armadura de defesa, que ela pode levantar o braço e dizer, aqui eu preciso de ajuda. Então, por quê? Eu falo que muitas vezes nós enfraquecemos os homens dos nossos lados. Porque assim, ó, eu visto a minha armadura e aqui eu dou conta. E daí eu falo, o que acontece? Ele vai se afastando aos poucos, porque ele não tem vez. E isso acontece nas gestões. Então, ou você se apequena demais e não sabe dizer um não, colocar um não na mesa e dizer aqui não, aqui é meu limite, até aqui. Ou você se coloca naquele pódio que vai dar conta de tudo. E daí chega o colaborador, ele não fica, muitas vezes, porque meu chefe dá conta de tudo. Meu chefe não consegue delegar. A gente tem muita dificuldade de delegar, né? E daí a gente tem muita dificuldade de colocar, e eu falo que todos nós dentro do negócio, a gente é corresponsável daquele negócio, para ele dar certo. Se eu entrei ali, eu sou corresponsável. O dono, claro, ele tem poder de decisão e ele assume todas as responsabilidades. Mas eu sou corresponsável também pela minha entrega. Quando tu vai numa empresa, Isolete, que você é contratada, né, para fazer esse trabalho de diagnóstico, porque tu começa com um diagnóstico aprofundado, né? Sim. Como é que funciona? Geralmente a empresa, o que ela me contrata? Ela me contrata para olhar o número. Olhar o número. Olhar o número. Exatamente. Só que o teu trabalho vai muito além, né? Então, quando eu já sei que o número, eu falo que ele é o resultado daquilo que vem antes. Não existe uma estrutura financeira, um resultado financeiro, um posicionamento financeiro se você não olhar o estratégico. Essa receita, eu falo, é básica, mas é para a nossa vida pessoal e para a nossa vida profissional. Em casa não existe eu só olhar para a minha planilha daquilo que eu tenho de passivo de custo se eu não olhar aquilo que eu estou construindo. É aquele exemplo que eu dei agora. Eu vai aumentando a minha renda, eu só vou aumentando as minhas despesas. O que aumenta? Só o valor do número. Porque a minha mentalidade, ela não está dando conta daquilo que eu preciso olhar. E daí eu volto a falar, o conhecimento a gente se constrói com parcerias. Não é sobre diploma, não é sobre uma cadeira de universidade que eu estou falando aqui. É sobre aonde você está integrado e o que você quer para você. Então você muitas vezes acaba se colocando numa posição e começa a viver a vida do outro. E isso é muito comum entre as mulheres. Por isso que eu voltei ali que quando às vezes ela está num bom relacionamento, ela tem uma boa postura na sociedade, um bom posicionamento, acontecia alguma coisa com ela, o que ela faz? Ela recua. Mas por quê? Se a essência está toda dentro dela, né? E ela pode construir coisas maravilhosas, incríveis. Quando tu identificas isso numa mulher, tu consegues fazer essa colocação para ela? Então, o que acontece? Quando eu chego lá na empresa, que essa foi a tua pergunta, né, Sinara? A empresa pede para mim fazer um diagnóstico financeiro. Então, como eu estou muitos anos, há mais de 25, dentro, né, trabalhando dentro da área de finanças e estratégico, eu vejo que hoje não existe finanças bem resolvidas se a estratégia não está direcionada. Então, a empresa me contrata para o financeiro, mas eu vou trabalhar a estratégia. E quando eu começo a trabalhar a estratégia, eu começo já prontamente ver uns pontos de referência. Então, eu vou construindo essas gestões com equilíbrio. Com equilíbrio do quê? Que se torne uma empresa saudável, com desafio, mas também com resultado. E até onde que esse resultado é saudável para a empresa? Até onde? Por quê? Porque senão a gente se coloca num ponto de sacrifício para ter resultado. E como mentora, uma mentora é um aconselhador. Um mentor é um aconselhador, né? Exatamente. Uma linha de conselheira.
você chega e coloca isso para as empresas e para as mulheres, principalmente, como isso é recebido por elas? Então, quando a Porque gente... são verdades que doem, né? Doem. E quando a gente... Na verdade, Sinara, eu construo um caminho muito respeitoso, né? Uhum. Porque, primeiro, se eu cheguei nessa empresa, se aquela pessoa construiu aquele CNPJ, ela tá dando conta. Indiferente se tem resultado ou não, ela já tem minhas honras. Uhum. Né? Sim. Porque hoje, você empreender, dar conta de um CNPJ... já é de se respeitar, né? É de se respeitar e muito. Eu tenho a minha empresa, eu É. tenho as pessoas, né? Uhum. Que trabalham para mim, que estão comigo. E eu falo, é uma forma de respeito muito grande. Então, quando eu chego e eu começo a ver que esse diagnóstico vai muito mais longe do que esse resultado financeiro, né? Eu tomo bastante cuidado. Respeitosamente, eu vou criando um caminho com essa mulher. Então, para mim é leve, porque é uma coisa que eu tenho paixão em fazer, né? E eu falo que todas as mulheres têm possibilidade de chegar aonde eu cheguei, né? E podem fazer um caminho mais leve, porque em muitos momentos da minha vida eu fiquei dentro dessa gaiola, né? E às vezes eu também me vejo ainda dentro dessas gaiolas, né? Por quê? Porque o meu mercado ainda ele continua sendo mais masculino, né? Então, ele continua sendo... É um mercado de lastro de confiança. Por quê? Porque eu estou falando de finanças, eu estou falando de estratégia. E muitas vezes eu vou ter que falar para um dono de empresa que eu vou ter que desligar alguém. Tá, Iso, mas a pessoa tem um lastro aqui de amizade comigo. Sim, mas não tem de competência. Então, como que eu construo isso tudo como dentro? Tu coloca isso, e como né? eu coloco, né? Eu falo que hoje as empresas que estão comigo, elas estão conectadas porque elas entendem o meu trabalho, né? E se a empresa realmente não está disponível, não saiu do meu lugar, né, Sinara? Eu vou mostrando os caminhos. Mas eu respeito, por quê? Porque a decisão é do dono da empresa. Então, a decisão é do dono para ele ir ou para o mais ou para o menos. E quando eu vejo que ele não consegue ainda ter esse olhar, que ele não consegue integrar isso, né, de uma forma respeitosa, muitas vezes eu me retiro, né, porque eu já sei que o trabalho não vai fluir, Sim. que o trabalho não vai ter resultado, né. Outras vezes eu fico. Daí eu vejo que a empresa também ela não está compreendendo, ela não está integrando esse trabalho. Eu me, né? Daí você busca outro caminho, eu né? busco outro caminho para não seguir. Exatamente. Porque Mas na maior parte das vezes é aceito, né? é muito. Se já te procuraram, sabe que tu vai... Eu falo que cada um tem o cliente que merece, né? É Sim. sobre isso, né? Cada um vai construindo a trajetória e o cliente que merece, vai chegando. Eu falo que todas as pessoas na vida são aprendizados, né? E todas as pessoas que chegam, elas chegam com alguma informação. Então, essa estrutura da ISO que chegou até aqui, que é essa estrutura de estrategista, de negócio, de pessoa, de mulher, de posicionamento no mercado... foi uma estrutura também de construção, né? Então eu tive que renunciar a muitas coisas também, né? Eu aprendi a ser acolhida também, né? A ser acolhida, as pessoas me ajudarem. Por quê? Porque eu também já estive nesse lugar, querer dar conta de tudo, ou talvez, né, em alguns momentos no meu trabalho lá atrás estive naquele lugar muito pequena, sabendo que, né, eu sabia o quanto que eu tinha dentro de mim, o que eu podia entregar. E eu falo que a vida vai nos lapidando. E a vida, ela vai nos dando... Vai trazendo insights pra gente. E ela vai nos mostrando. E ela vai trazendo oportunidades, né? Então, o que eu falo para as mulheres? Abre a porta da oportunidade. Né? E não fica nessa posição de defesa com a pistola na mão. Sozinha, sem confiança. Sozinha, sim. Por quê? Porque vulnerabilidade não é fraqueza. Queria que tu me desse mais alguns exemplos lá no dia a dia, assim, dessa mulher, né? Que coisas que ela está fazendo, que tu tem que chegar e dizer para ela assim, ó, não é? Além de não se colocar, né, bem no seu cargo, de acordo com o seu cargo, Sim. ou de acordo com o seu prolabore, ou de acordo com o posicionamento referente às suas ideias, aos seus argumentos, né? Que outras coisas, para a gente poder identificar? Ela tem muito desafio, às vezes, numa negociação com o cliente, né? De posicionamento com o cliente.
Daí agora falando um pouco de comunicação, de dizer não. Por quê? Porque quando a gente está no starter, eu falo starter, né, da sobrevivência, a gente tem uma dificuldade de dizer não. Porque o que o nosso cérebro entende? Que é o lado esquerdo, né? Que é o cérebro que projeta. Primeiro eu tenho que garantir minha sobrevivência. Sim. Então eu começo a absorver tudo. Inclusive, às vezes, um cliente que não é respeitoso, ou um cliente que ele quer ditar a administração e o teu preço. Então eu falo que... Isso é interessante, né? A primeira diretriz, negocie tudo. Preço, contrato, estratégia, tudo. Menos o teu valor. Ai, ótimo isso. Menos o teu valor. Porque quando tu começa a negociar o teu valor, tu tá fora da tua essência. Tu tá fora de quem é Iso, de quem é Sinara, de quem é Ana, de quem é, né, de quem é a Joyce. A gente fica fora da nossa essência. Gostei muito dessa questão da negociação do seu... E o que seu acontece? preço e do seu valor. Exatamente. E o que acontece? Daí o que tu vai atrair? Cliente desrespeitoso, colaborador que te desrespeita, que não faz a entrega bem posicionado. Mas por quê? Porque você tá nessa posição de ou muita fragilidade ou na posição de armadura. Né? Então você não encontrou aquele equilíbrio. Então hoje o que eu levo para as mulheres, né? O que eu mais levo para as mulheres? Se permitam aprender com outras mulheres. Se permitam aprender com quem já entrega. Eu tenho uma cliente que ela fala assim: eu adoro Iso, eu adoro que tu estuda porque tu entrega o livro para mim resumido. Tu entrega para mim a teoria dentro da prática resumido. Então se permita fazer isso, porque quando você está nesse posicionamento, você vai ter resultado. Eu desconheço alguma mulher que, quando ela começa a integrar a essência dela, integrar esse equilíbrio, integrar que ela pode ser ajudada, sair dessa postura de armadura de fogo, ela não tenha resultado. Verdade. E eu falo que o nosso resultado é aquilo que cabe dentro da gente, que está conectado com o nosso coração. E não é aquilo que cabe dentro da Sinara, não é aquilo que cabe dentro da minha, né, da minha vizinha, não é aquilo que cabe dentro da outra mulher. É aquilo que cabe dentro de mim. E cada um vive aquilo que dá conta, aquilo que pode. Então, aqui tem um viés que tu dá uma virada de chave muito grande. Você falou mentalidade lá no comecinho, a mentalidade é tudo, é abertura para o aprendizado, né? Abertura para o novo, para o outro, para a humildade. A humildade. Aprender a saber. Tá faltando humildade, Iso? Muito. Dentro das empresas? Muito. Você tem que aprender a ouvir. Concordo. Então, aprender a ouvir. E quando a gente se coloca, daí agora eu não estou falando só de mulheres, né? Agora eu estou falando de um todo. Quando a gente se coloca numa postura que a gente já está dando resultado, que a gente se coloca muitas vezes numa postura de arrogância. É só subir para a cabeça, né? Isso, a gente frase. Coloca, né? Tu vê muito isso, né? A gente coloca numa postura de arrogância. Sim, e o que tu fica? No viés da aparição, porque isso tá ligado com a tua mentalidade, né? Então, quando tu começa a resolver também esses paradigmas, né, esses teus, eu falo, os teus gatilhos emocionais, tu também começa a ter uma outra visão e uma outra clareza sobre resultado. Por isso que, às vezes, o que acontece? Eu entro em empresas, ela fatura muito, ela não tem resultado. Então é fato, é verdade. É comprovado, é sobre a última linha. A última é o que sobrou mesmo, né? E essa última linha tá te colocando em que lugar? Essa é a pergunta. Boa. Para o homem, para a mulher, essa última linha te coloca em que lugar? No lugar sem humildade, da arrogância? Ou no lugar, né, de compartilhar, de conhecimento, da humanidade, né? Da humanidade. Então eu falo que a nossa competência do futuro logo está chegando aí, vai voltar a nossa inteligência humana. Eu acredito demais nisso. Porque agora a gente está nesse movimento, né, de tudo muito acelerado. E tudo muito acelerado, a gente treina o nosso cérebro para ser acelerado. E quando a gente treina o nosso cérebro para ser acelerado, o que acontece? A gente vai perdendo também clareza do que é a questão
mais humanizado. Da sandalinha da humildade. A gente vai Exatamente. Ela deixa de servir, né? Então aqui eu falo, né, as delongas. A gente vê muito isso. Né, as delongas de conversas. Sim. Aqui eu falo que quando eu vejo é um pilar, né, Sinara? A tua mentalidade com o teu resultado, o teu posicionamento aonde você quer estar. Então, assim, toda empresa, para mim, tem um grande respeito, porque eu falo que toda grande empresa, um dia ela foi pequena. Ótimo. Né? Então, eu respeito muito as empresas pequenas. Eu hoje as atendo... histórias. As histórias. Então, eu atendo muito no online, né? São empresas muito enxuta, né? Então, o online vem me trazendo isso. E são empresas que têm muito resultado. Elas são enxuta e têm resultado. Então, eu não costumo mais até utilizar o nome pequena. Elas são enxuta. Boa. Então, até uma grande empresa hoje, ela tá enxuta. Mas a que preço e como? Né? Aonde você está. Então, é isso que eu venho trazendo, essa mensagem. Que legal. Né? Então, sai. Não fica na gaiola com a porta aberta, né? Sai. Porque a liberdade, ela vem através da onde? Da nossa paz do coração. Da nossa paz do coração, o que quer dizer? Não é que a gente não tenha desafios. É que a gente faz aquilo que está conectado com aquilo que é a nossa essência. Muito bom. Com o nosso resultado. Então, eu falo, quando a gente está aqui, é natural a gente virar passivo para ativo, né? E daí é prazeroso falar, não, eu faço dinheiro, né? É prazeroso, por quê? Porque ele é consequência de algo, de uma construção. E daí você sai daquele nível de preocupação do que os outros estão pensando. Os outros estão pensando, os outros estão fazendo, gostei disso. Né? Então, é isso que acontece no dia a dia. E eu falo de novo, né? Eu tenho uma paixão por empresas, né? Que estão do pequeno para o médio e do médio para o grande. Trabalhei em empresas muito grandes, né? Tive oportunidade aí de trabalhar com empresa de 600 mil funcionários a nível mundo. E lá eu aprendi muito. Né? E eu fui levando isso para a vida. Então, eu falo que hoje você pode estar aqui, mas cuidado. Porque senão você só vai ter dinheiro. A tua mentalidade, ela pode te levar aqui. Muito bem. E às vezes pode até perder esse dinheiro, né? E pode até perder esse dinheiro. Então, isso eu vejo muito na área jurídica. Né? Então, eu vejo isso muito na área jurídica. Empresas que quebram, as empresas, falência. Isso. E eu tenho o meu respeito pelas empresas também que entram nisso. Por quê? Exatamente porque a empresa, ela é altamente dependente também das outras pessoas. E pode acontecer muitas coisas com a gente. Né, que tem empresa com as empresas. Então, eu tenho muito respeito por essas empresas também. Por quê? Porque elas entram num ponto de sacrifício. Então, hoje, quando eu entro numa empresa, até para mim criar um caminho, e que não é um caminho agradável fechar uma empresa, mas que eu falo que depois ele vira um caminho amoroso, é o meu trabalho falar, até aqui sim. Daqui para frente, quanto que você está disponível de entregar da tua saúde, de colocar a armadura, de talvez perder ainda aquilo que você tem, né? Então, eu falo que quando a gente fala de finanças, eu falo sobre finanças comportamentais, né? É muito legal. Então, eu vim de algo bem forte agora que a gente fala muito sobre finanças comportamentais e que está ligado também com o nosso nível de cognição e está ligado com o nosso nível de QI. Então, o meu resultado não vai ser o mesmo da Sinara. Ele pode ser o mesmo, mas será que a gente vai dar conta? Então, aqui, Sinara, já serve um outro podcast aqui, né? Porque eu vou entrar num... Nossa, esse campo é muito legal. Muito legal. Num tema, num outro grande tema. Então, o que acontece? Por isso que eu falo que planejamento estratégico e financeiro para a empresa familiar é totalmente diferente. Eu tenho uma linha de raciocínio, uma estrutura, uma estratégia diferente. Muito legal. Né? Iso, tu acredita que a gente já está conversando há 50 minutos? Uau! É muito maravilhoso, é fascinante, o teu tema é fascinante, assim, todos esses caminhos, né, que você falou muito hoje, a gente teve até uma dificuldade para escolher um caminho, um tema. Exatamente, hoje porque vai abrindo muita coisa. Nós vamos ter que seguir esse papo, vamos fazer uma live, vamos fazer algum outro material para a gente falar sobre todos esses universos que orbitam ao redor desse grande tema, né, e dessa mulher que está hoje vestindo
vestindo essa armadura. Qual que é a tua mensagem final, assim? Se tivesse alguma coisa... Porque a gente estudou muito tema. Mas assim, qual seria a tua mensagem final pra gente fechar esse episódio maravilhoso aqui? Se tu puder olhar até para essa câmera aqui, ó. Passa a tua mensagem final dessa mulher que tá com essa armadura. O que tu diria pra ela? Gente, eu até anotei, né? Porque é tanta coisa. Eu coloquei aqui, Sinara, que a competência sozinha, ela não muda a nossa crença. Ela não muda a nossa mentalidade. Então, se no fundo eu acho que ganhar bem me afasta das pessoas, que cobrar é falta de humildade, que vender me expõe, eu altamente me saboto. Uau, que frase poderosa! Mesmo eu sendo excelente, o emocional, ele trava o meu racional. Mesmo eu sendo muito competente, mesmo eu dando conta de tudo, o meu comportamento, a minha mentalidade, ela trava meu emocional. Por isso, mulheres incríveis vivem no quase próspera, quase reconhecida, quase livres. Olha. Então, quando a gente fala de liberdade, não é tão simples assim. A minha frase final é: porque clareza traz poder e esse poder traz paz. Uau, parabéns! Arrasou! Eu tive que anotar, porque assim, né? Muita coisa. É muita coisa, né? Então eu falo que aqui já dá para fazer gravação de aula, né? Nossa, muita coisa. É muita coisa. Isolete, quem quer te acompanhar, onde é que pode... Então, como quem pode quer fazer? me acompanhar, me sigam no Instagram, @isolete_los. Tem meu LinkedIn, né? Então, também que Isolete tá Isolete Los, né? Me chama no direct. Se ficar dúvida aqui, pode me buscar, né? Que às vezes eu abro uma caixinha, eu abro a gaiola e daí tá. E o que a gente faz com tanta informação, né? Então, pode me buscar ali. Será um prazer, né? Orientar, será um prazer de direcionar. Mentoria, treinamento. Mentoria, treinamento, palestra, consultoria. Né? Então, eu atendo hoje o físico e eu tenho o meu atendimento online. Também. E logo mais eu já tenho uma novidade. Spoiler. Né? Spoiler. Né? Vamos ficar atentos ao teu Instagram. Exatamente o que os bastidores pedem. Então, logo mais eu tenho uma novidade. E sim, vai ser para mulheres incríveis, né? Mulheres que estão nesse movimento, que querem abrir negócios ou que já têm negócios. E vai ser 100% online. Eu preciso fazer esse movimento, a abertura. Eu falo que nos bastidores está aquecido. Então, logo a gente vai ter novidades para as mulheres que sempre precisaram de uma ajuda, elas vão agora ter Isolete Los para ajudá-las. Muito bem, obrigada. Muitíssimo obrigada, Sinara. Eu que agradeço. Né? Eu sempre falo que a gente deixa uma semente plantada, mesmo se seja em solo seco, mas que seja em solo firme. É verdade. Então, eu deixo isso aqui por aqui. Um grande obrigada. prazer. É sempre um prazer dividir. Prazer. Obrigada. Dividir. Sempre, né? Palco. As parcerias da vida. As parcerias. É isso. É verdade, obrigada. Isolete. Obrigada. Obrigada, até a próxima. gente. Até a próxima. Gente, manda pra alguém que se vai fazer muito sentido. Vai fazer muito sentido esse episódio. Manda pra alguém. Compartilha pra aquela mulher que está precisando conhecer esse novo produto aí da Isolete, que vai ser acessível para todas as mulheres, mas também para entender se ela não está vestindo uma armadura. Será que ela não está precisando ouvir essa mensagem? Eu acho que vai ser bem legal. Então a gente agradece a presença da Isolete Los no episódio de hoje. Eu te agradeço também pela audiência. Meu arroba é o @eusinaramaria. Curte aqui as nossas redes sociais Jovem Pan Blumenau. E agradecer a nossa patrocinadora oficial, a Agência Biver, uma agência que eu acredito demais. Ela está aí há alguns anos no mercado, mas é uma agência que acredita no poder de conversas como essas, né? Que abrem caminhos e geram mudanças reais. Nos vemos no próximo episódio. Até lá!